hoje na redação do Jornal Estafeta o casal veranense Vani e Linho, que estão há quase 3 anos realizando a volta ao mundo. Eles partiram logo após a festa de seu casamento para essa jornada, que revelou muitas novidades, muitas culturas, muitas experiências e digamos que uma história de vida muito marcante para os dois. Sejam bem-vindos, Vani e Linho. Oi, Dani. Obrigada. Mais uma vez a gente poder agora estar contando um pouquinho as nossas histórias aí de uma maneira um pouco diferente para todos os seguidores aí do Jornal Estafeta. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui. O Estafeta foi quem começou em primeira mão lá com o Leandro Galante. E isso, lá para 2014 eu estou falando, né? A primeira apresentação da Volta ao Mundo. E agora, depois de 3 anos, está aqui de volta contando um pouco mais, Dani, é um prazer gigantesco. Com certeza. Então vocês já passaram por 3 continentes, né? O continente americano, o continente africano e o continente europeu. O que vocês podem falar desses 3? Faltam apenas 2 aí para vocês completarem a volta, então. Nossa, falar de uma maneira ampla é um pouco até difícil, Dani, Sim. porque são quase, como tu disse, quase 3 anos daí na estrada e todos os dias com histórias diferentes. Mas assim, de uma maneira ampla, para depois assim. É muito diferente, cada país que tu passa vai sendo diferente, mas assim, o que a gente vê de muito igual em todos são as pessoas. Então, podem falar línguas diferentes, podem ter cultura diferente, mas a maneira que as pessoas chegam até nós, a maneira que as pessoas acolhem nós, a maneira que as pessoas se doam, querem conhecer a nossa história é muito parecida. Por incrível que pareça, tem essa semelhança em todos os lugares. Então, as culturas diferentes foi o que a gente consegue descobrir quando a gente está em contato justamente com essas pessoas que chegam até nós. Isso e a gente gosta, né, de vivenciar o interior das comunidades nesses países. Então vocês imaginem que 95% eu diria das pessoas que a gente encontrou nesses países, independente de ser um país árabe, com cultura árabe, por exemplo, ou então um hebraico, ou então um russo, ou lá um americano, ou um etíope, assim, ó, 95% deles são gente pra frente, gente boa, que quer fazer alguma coisa, alguma diferença, não querem o mal. A gente sabe que para corrigir e botar esse nosso querido mundo na linha, são poucas pessoas que a gente precisa fazer, elas entenderem e cooperarem para isso. Com certeza. E uma curiosidade, foram quantos países que vocês já passaram? Até o momento, 54. 54 países. O Jeep está hoje estacionado em Portugal, né? E a Europa também foi uma questão bem impactante para nós, porque o que a gente vê na televisão é uma estrutura super desenvolvida, produtos de altíssima qualidade, e tu ir para o interior de Portugal mesmo, ou então de uma França, e ver as pessoas extremamente humildes, trabalhando para ganhar o pão de cada dia, e ver que o trabalho não é muito diferente do nosso daqui, por exemplo, agora na colheita da uva, ver que é algo muito similar, muito simples e recompensante, né? Porque eles recebem, pelo árduo trabalho, todo final do mês, a recompensa financeira também, e é muito parecida com aqui. Então a gente não está longe aqui no Brasil também de dar um passo a mais e chegar num patamar próximo à Europa. Dá para chegar aí, sim, a gente acredita nisso. Uma coisa bacana que complementando o que o Linho está falando, é que eles têm muito orgulho de ser agricultor. Eles vêm mostrar a produção de vaca deles, que é 2 vacas de leite, sabe? Então, o rebanho, 3 vacas de leite, entende? Então, mas eles têm um carinho muito, muito especial. A gente viu um russo, antes de tirar leite da vaca, aonde ele passava esfregava ela, como se fosse fazer carinho nela toda antes, pra depois tirar o leite, tipo um carinho especial, sabe? Então a gente viu isso e achou bem bacana essa parte da agricultura. Com certeza foram experiências muito diferentes, muito únicas, né? Para ter uma ideia, um país extremamente desenvolvido, que é a Suíça, por exemplo, o maior criador de gado que tem na Suíça, ele vai ter 40 cabeças de gado. E ele vai ser o maior criador e vai ser muito reconhecido por ter uma criação nesse ponto. Aqui no Brasil a gente tem situações de milhares de cabeças de gado, né? Não só aqui no sul, mas em Mato Grosso, por exemplo, né? Então, nossa, o que a gente tem condições de crescer, ou agora que o Brasil também
precisa muito desenvolver sua economia, né? E a gente tem tudo aqui para dar certo, tem tudo para dar certo mesmo. Né? Eu acho que com atitudes de todos a gente consegue seguir firme e forte e pegar como exemplo esses países do mundo. Eu acho que é uma maneira bacana de pegar o atalho, vamos dizer assim. E partindo para o lado social, né? Então vocês também tiveram um projeto e continuam, né, com esse projeto de trazer alegria, de trazer sorrisos para outras pessoas com doações de equipamentos, enfim. Como que foi e está sendo esse projeto? Você. Maravilha, então. Imagina, Dani, que em 2016, quando a gente fez aquela pausa aqui no Brasil para despachar o Jeep para cruzar o Oceano Atlântico, a gente começou a contratar amigos e empresas de amigos para que nos dessem coisas para a gente repassar adiante na África. Assim que nasceu a missão do combate à tristeza. Sim. Então tu imagina tu pegar na África, começar a percorrer os interiores, as tribos, tu ver crianças jogando futebol com coisas desse tipo, ó. Essa aqui é uma bola de futebol que a gente trocou, essa aqui, por uma lisinha nova, com um menino, com um grupo de crianças em Moçambique. E a reação deles não tem preço. E nós começamos a entender e perceber a reação, o quanto gratificante é tu fazer alguma coisa por essas pessoas, né? E o que a gente tem feito realmente de impacto é esse trabalho com os hospitais. Então está sendo muito gratificante porque são equipamentos voltados a problemas de pele, doenças de pele, queimaduras principalmente. Já estamos no equipamento número 5 sendo doado pelo projeto. Então isso está sendo uma satisfação enorme, não só pela ação, porque para nós esse aprendizado, esse dia a dia da volta ao mundo, ele se torna muito mais interessante. Se a gente for comparar, por exemplo, o dia a dia da África com o dia a dia da América, a América é linda, maravilhosa, lugares e povos fantásticos. Porém, a gente jamais vai esquecer quando ficou 2 semanas junto lá com os Freis Capuchinhos para chegar no hospital, para visitar as realidades, para conhecer a realidade do lixão lá em Maputo, por exemplo, ou de interagir num orfanato com meninas, fazer algo para elas, por exemplo, um cachorro quente que elas nunca tinham comido na vida, ir lá e comer aquilo. Então, são coisas que acontecem, presentes que a gente ganha, na verdade, por estar convivendo esses dias com essas pessoas nessas comunidades. Por isso que essa questão social, por esses 2 caminhos, a realização pessoal e estar fazendo algo social e o presente que a gente ganha em vivências, né, Dani, não tem preço para nós. É realmente hoje a essência da volta ao mundo, né, que a gente resume naquela velha história do menino da bolinha do desodorante, né? Sim. Você pode acompanhar agora no canal do YouTube, né, que vocês estão contando do menino que era feliz com uma bolinha de desodorante, né? Tu imagina, né? Então tu chega num ponto rodando pelos interiores da África onde tudo acaba, né? Imagina, a gente começou lá no sul, foi subindo. Quando chegou na Etiópia, que já está mais ao norte, não tinha mais bola de futebol para dar, não tinha mais roupa, comida, estava tudo muito limitado. Aí chega uma hora que tu diz, o que eu vou fazer com esse menino? Eu queria dar algo para ele, né? Aí vai lá, a Vânia tinha acabado o desodorante, tira a bolinha, o rolão do desodorante, dá para o menino, e aí tu vê a reação daquele guri, segurando aquela bolinha, pulando, muito feliz, assim, o melhor presente que ele ganhou é pela reação dele. A gente tem os nossos sobrinhos, crianças da família, que se ganha, sei lá, um Play 4, que é o sonho da gurizada, né? Não tem a reação que aquele menino teve com aquela bolinha, gente. Então isso não tem preço, né? Com certeza. A desigualdade social, ela pode ser muito vista por vocês lá, né? Isso sim, mas eles não tendo nada, eles são felizes. Pois é. A gente vê as crianças brincando em poças de água, no meio chovia assim, e elas iam pra rua brincar nas poças d'água e com uma felicidade incrível de se jogar e mergulhar dentro de uma poça de água. Então é isso realmente, a gente engasga ver todas essas situações alegres e felizes. E outra coisa assim que a gente via muito assim, como a gente dava o que tinha, como o Linho falou, então a gente compartilhava às vezes algumas balas, doces, e aí quando a gente parava o Jeep, vinha algumas crianças, a gente entregava balas para eles, só que quando parava o Jeep depois vinha mais 20 logo assim, e nem sempre a gente ficava parado ali para entregar para todos, porque não tem como, né? E aí, tipo, tinha entregado 2 ou 3 para algumas crianças, depois tu via elas compartilhando com as outras. Então elas não são, além de tudo, elas não são egoístas, elas compartilham o que elas têm. Então, quem somos nós para não compartilhar o pouco que a gente tinha?
É um ensinamento de vida não só para vocês, mas com certeza para todos que estão assistindo e todos os amigos e familiares que vocês podem contar, né? Que apesar de uma realidade muito diferente, eles são felizes, né? Eles são gratos por tudo que eles recebem, enfim, muito gratificante com certeza. Eu vejo que uma questão da África, assim, que não falta muita coisa. A maioria das terras são como as nossas aqui. Sim. Poucos lugares são aquelas imagens que a gente vê no deserto, na televisão, das crianças desnutridas, enfim. Não é a maioria da África que é assim. Isso é lá perto do deserto do Saara, mas no sul não. Então esse povo aí, por exemplo, uma das ações que a gente pensou muito é poder fazer algo para ensinar eles a plantar. Pô, é tão simples, né? Uma coisa que eu acho que dá para criar como cultura. E hoje são bem poucas pessoas que fazem, né? Até mesmo criar uma cabra, criar um gado, enfim, claro que tem isso lá, porém é muito pouco. Eu tenho certeza que com esse básico sendo desenvolvido lá, a gente conseguiria fazer eles pelo menos não passarem fome, né? Então são várias ideias que se tem para esse projeto cada vez mais ir melhorando. E mais pessoas estão envolvidas cada vez mais, né? Então o que a gente puder fazer de ações, a gente vai querer fazer. Não tem por que não querer fazer. Esse lado social, ele acaba batendo mais forte na viagem, né? Porque além de conhecer, de ter experiências, ajudar quem precisa, com certeza é. E aí a gente está falando agora de ações, de dar algumas coisas, né? Mas tem o outro lado também. Tem um país tipo a Noruega, vamos supor. É um país do primeiro mundo, onde as pessoas estão bem de vida, onde é um dos melhores países do mundo. E o que falta para eles? Será que falta comida? Óbvio que não. Falta casa? Não. Mas às vezes falta um pouco de alegria. E às vezes um sorriso diferente, uma história diferente, ou compartilhar alguma coisa conosco que aconteceu, algumas situações, deixaram, ver que ele chega mais tristezinho e tu vê que ele sai muito alegre de lá. Então, depois que compartilhou algumas coisas conosco, assim, aconteceu um caso, ele veio, conversou conosco, aí ele saiu, se despediu, foi até o mercado, depois voltou lá com 2 sacolas de comida para nós. Compartilhar para mostrar um pouco da cultura, quais são as coisas que eles comem, o que eles gostam, o que eles não gostam, sabe? Então, e ele volta com um ar diferente. Então, quando a gente fala de combater a tristeza, a gente não fala só das pessoas que não têm nada. A gente está falando também, às vezes, de levar um pouco um sorriso diferente, de uma história diferente. Quando a gente chega num pedágio, é bem engraçado. A gente passa pelo atendente e ele sempre atende nós com um sorriso. Eu não sei, o Jeep, eu acho que hoje tem alguma coisa, eu não sei o que ele tem de diferente. Quer dizer, eu sei sim. Tem várias coisas diferentes. E aí a pessoa assim, tipo, cobra, tipo assim, sério, tipo. E aí ela olha que é uma placa diferente, vê que a gente é de fora, então até às vezes para uma atendente de um pedágio a gente percebe que deu um sorriso a mais no dia. Que eu acho que um sorriso em cada dia que a gente tiver, se a gente puder dar um sorriso sincero, ele sempre vai levar um pouco mais de alegria. Com certeza. É o combate à tristeza, né? Que é um projeto muito lindo, com certeza. E isso, Dani, é um orgulho para todos nós brasileiros, tá? Porque no momento que eles veem no Jeep a bandeira do Brasil, que está sempre pendurada, isso abre muitas portas e todos os povos do mundo, até agora não teve nenhum dos 54 países que não gostasse do Brasil. Então, a hora que tu fala que tu é brasileiro, tu já arranca um sorriso deles. Isso é muito legal. É uma coisa que a gente tem que dar valor. Isso pro amor à pátria, pro patriotismo nosso realmente, né? Isso é muito bacana, é muito importante. E é um ponto muito forte nosso daqui. Então a gente tem que ter orgulho sim de ser brasileiro. Corrigir o que tem de problemas que todo mundo tem. Também a Noruega tem problema. Não é tudo perfeito, entende? Então, sempre aquela questão da melhoria contínua, né? Mas assim, um orgulho enorme de ser brasileiro, porque abre muitas portas em outros países. E não só falando agora do lado positivo, né? Agora vamos falar um pouquinho das dificuldades. Com certeza, para rodar todos esses continentes, alguns perrengues aconteceram, né? Inúmeros. Eu não sei quais que vocês querem elencar, as maiores dificuldades. Eu começo contando para os calores extremos e os frios extremos são difíceis para nossa estrutura do Jeep. Então, dormir a -10, ou mesmo agora que a gente estava na Europa a 5 graus positivos ou 0 graus, a estrutura é um pouco, não sei se sofrida é a palavra certa, mas é um pouco mais trabalhosa, porque tu acordar de noite
para ir fazer o teu pipi, ter que colocar a tua roupa e ir a 0 grau lá fora, não é nada fácil. Ou de manhã tu acordar para escovar os dentes e tu sair a água e não sair porque ela está congelada, também não é muito fácil. Então essas situações assim que são simples, mas dá um pouco mais assim de dificuldade. A gente pegou muita chuva agora nessa última etapa da Europa, na Noruega. Então é um país fantástico, mas a gente pegou quase que 10, 15 dias assim praticamente a fio com chuva. E aí tu fica com tudo molhado. Imagina, isso acontece em casa, imagina na barraca. Então essas são algumas coisas assim que às vezes cansa um pouco, tá? Mas aí depois sai um sol lindo, maravilhoso, seca tudo e normal. Mas isso acontece aqui também, quando fica 15 dias de chuva, né? Meu Deus. E no calor extremo também, tu dormir a 40, 45 graus de noite na barraca às vezes não é tão fácil também. Mas aí já facilita, porque daí de manhã tu acorda e tu te molha toda com a água, a temperatura ambiente que vai estar agradável. Então tem esses dois lados. Eu falo um pouco da questão assim dos extremos. Agora, se está uma temperatura agradável, a nossa estrutura é perfeita. Então a gente sempre procura buscar a temperatura agradável, por isso que a gente foge dos invernos e foge dos calores extremos também. Mas às vezes acontece. E nessa questão dos perrengues, Dani, tu sabe que as melhores histórias saem daí. Por incrível que pareça, agora que a gente lançou em novembro o canal do YouTube para contar essas histórias. Então tu imagina, tu vai lá ver a história dos piratas na estrada em Honduras, tu vai ver a história do homem-bomba no Sudão, tu vai ver a história de ficar sem dinheiro no Suriname. Amanhã vai ter a história do sem passaporte na Zâmbia. Então são situações de desconforto, mas no fim elas acontecem de uma maneira tão bacana, tão legal, e assim, por incrível que pareça, quase todas dão certo. Só aquela vez que fomos presos no Egito, que é outra história, tá? Mas quase todos dão certo. Então é muito bacana, porque os melhores aprendizados estão nessas histórias. Principalmente daí quando tu está num lugar que tu está indo visitar um hospital e tu tem que passar numa região com guerra civil, como a questão da história de Moçambique, por exemplo. Então, são situações delicadas sim, só que hoje, olhando para trás, nossa, são as melhores vivências. As que mais trazem aprendizados, realmente para a gente entender quais são os melhores valores de vida, as melhores questões de um projeto como esse. É muito legal. E em todos esses perrengues que teve, sempre apareceu um anjo para nos salvar, ou para nos ajudar, ou para ajudar a corrigir. Então como é que nós vamos reclamar dessa coisa ruim que aconteceu se tem essa coisa boa que aconteceu junto? Então por isso que a gente acaba não falando muito assim das nossas histórias que são tão difíceis, não porque não teve. Porque para nós é muito melhor a história que deu positiva, e positivo leva a positivo, e o pensamento que tu tem para as coisas boas, ela vai te direcionar para as coisas boas. Então isso a gente viu na pele total. Eu vou contar uma história que a gente não costumou contar muito assim, mas a gente hoje trouxe algumas coisinhas aqui que estão aqui, que a gente pegou lá no nosso museuzinho, assim, vamos dizer assim, e eu lembrei de uma. Isso aconteceu inúmeras vezes na viagem. A gente estava nos Estados Unidos, e aí eu quebrei meu óculos de sol, só que eu queria arrumar ele, mas não tinha como, tipo, eu fiquei com ele assim uma semana, tipo, balinho, será que um parafuso aqui, será que eu tá com fio aí, sei lá, tipo, milhares de ideias, mas não adianta, não consegui. Aí eu joguei ele fora, de manhã, e no final da tarde, assim, no meio da tarde, a gente estacionou o Jeep, começou a olhar no GPS, assim, qual a direção que a gente ia, tava vendo a próxima rota. Estacionou do nosso lado, assim, um carro vermelho, um carro conversível, um carro mais antigo, mas um carro conversível. Veio um senhor conversar com nós, ele não demorou uns 5 minutos, ele ficou conversando conosco, mais ou menos, e ele disse, espera aí. Ele falava inglês, o nosso inglês era muito pior do que é agora, e ele disse, espera aí. Ele foi até o carro, ele pegou, e ele me entregou, assim, esse óculos aqui, ó, pra ti. Ele te entregou. Um óculos de sol. Como é que ele sabia que eu tinha jogado fora de manhã? Ou tipo, o que aconteceu para ele vir me dar um óculos de sol? Nossa. E durante a viagem, esse é um exemplo de mas aconteceram
entre 10 a 15 situações dessas. Nossa. E no mesmo dia tu tá precisando de uma coisa. A história vai muito similar com essa do rolamento. Isso aqui, para quem conhece um pouco de motor, na frente do motor tem aquele ventilador, aquela hélice que gira, né? Isso é para refrigeração também, né? E de lado um pouco fez um barulho no Jeep, aquilo caiu. Eu disse, Vânia, caiu alguma coisa, estacionei logo o Jeep, né? E quando eu vi, o ventilador não estava lá no motor. Ele tinha caído, tinha ficado por sorte preso entre o chassi e o cardan do 4x4. Eu disse, sorte que eu não passei por cima se ele caiu, ia passar em cima com a roda, o que ia fazer? Aí tirei o ventilador lá no interior da Rússia, no meio do nada. Aí olhei para frente e tinha uma casinha, mas uma casinha, só aquela casinha. De madeira, enfim. Fui lá, tinha um senhor. Aí eu olhei para ele e disse, Dobry din, né? Dobry din é o bom dia dos russos. A gente sabia dizer, sempre tem que saber quando tu está nesses países, fazer a saudação, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? E dizer obrigado. Daí eu fui lá, mostrei para ele, eu sabia uma palavra a mais, que até a gente usa, que é o caput. Eu olhei para ele e disse, caput. Tipo, deu zero. Aí eles entendem que o caput é que quebrou. Aí ele me olhou assim, Brasil. Brasil. Aí ele entendeu o cara do Brasil, que tinha quebrado. Ele falou 3 palavras, vocês entenderam, né? Ele deu saudação, ele falou que quebrou caput. E Brasil, só, porque eles não entendem nada Brasil. De inglês. E deu. E aí, ele fez assim, eu já entendi que era para esperar. Aí ele foi lá dentro de uma casinha que ele tinha uma esmerilhadeira. Isso, tipo, tu ir numa casa isolada, tipo aqui na colônia, lá no fim do mundo. Tipo. Aí, lá de um pouco, ele começa a esmerilhar, fazer tudo naquele ventilador lá, enfim, porque o rolamento ele era insertado. Ele é um rolamento que não é só tirar com uma prensa. Aí ele teve que quebrar boa parte da peça. Aí foi lá ele, esse aqui é o rolamento original que ele trocou, que vai para o nosso museu, né? E ele foi lá dentro da despensa dele e pegou um outro rolamento igualzinho. Aí colocou em cima, bateu com o martelo lá, enfim, botamos no Jeep, tocou ficha. Está até agora ali em Lisboa com esse rolamento ali, falando lá da Rússia. Foi até em Portugal com esse rolamento, dá umas roncadas, tudo meio judiado, agora vou ter que trocar definitivamente. Foi assim, eu tentei daí comprar uma reserva para ter junto, né, se acontecesse de novo. Na Alemanha, eu digo, vou comprar na Alemanha, rolamento alemão, pensa que legal. Sim. Perdi o dia inteiro para achar o rolamento certo. E lá o cara tinha no fim do assim mundo. como o óculos, o rolamento, e são histórias que a gente fica impressionado. A gente depois ficou pensando, a Rússia é o maior país do mundo. Imagina quanto por cento de casas de toda a Rússia tem um rolamento igual a esse? 1% talvez? Nós vamos parar na frente de uma. E teria sido o maior problema do Jeep até hoje, se não tivesse encontrado o rolamento. Porque como é que eu ia fazer? Não dava de seguir sem esse tipo de refrigeração. Complicado seguir muito tempo. Né? Isso até na hora a gente tava com a internet aquele dia, né? E a gente mandou uma mensagem aqui pro Tito. Aqui pro Tito Neto, pro Ali, pro Tito. Querido, dá pra me seguir isso aqui assim? Que tu me orienta? Não sei o que a gente tem os consultores online, viu? Os veranenses estão juntos em toda a roda do mundo. Eu disse, vai devagar, mas controla o negócio, mas aí logo. São muitas histórias, muitas coisas guardadas, muitos símbolos, né? A gente não vai poder falar de todos eles, mas eles trouxeram alguns aqui que marcaram a viagem e com certeza cada um deles tem uma grande história. E são muito mais do que isso, né? A gente pode dizer que estão guardados lá. Mas então, pra gente seguir para uma coisa bem interessante, pra gente conversar aqui e contar para os nossos telespectadores, como que são as necessidades básicas de vocês? Porque eles vivem na imperfeição que é o Jeep. Então eles têm a barraca, eles têm a cozinha, todos os acessórios, equipamentos, roupas guardados lá dentro. Como que é para viajar dentro desse Jeep que é a casa de vocês? Eu vou começar falando uma frase que eu ouvi de 2 crianças de Moçambique. Elas chegaram para nós e nos falaram assim, depois que conheceram todo o Jeep. Nossa, Vanessa, que linda que é essa casa. Ela tem tudo. Então, a gente já sabia que a gente tinha tudo. Mas eu acho que daí cai mais ainda a ficha, porque... a casa deles não tem nada. O que a gente precisa para viver, realmente? Tu tendo uma cama, que a nossa cama é excelente, a gente ama a nossa barraca. Ela é tudo de bom.
fora, como eu falei antes, aqueles extremos, o resto assim, ou seja, 99% das vezes ela é perfeita. Então a gente tem tela para fechar, tem luz, tem ventilador, consegue carregar os celulares em cima, tem um saco de dormir para o frio, então quando é abaixo de 0 graus a gente tem um saco de dormir, então não passa frio, a gente não tem esses problemas assim. E questão de dormir, ok, beleza? A gente dorme normalmente em free camping, porque camping também é caro. Camping tem no mundo inteiro, mas um camping na Europa é 20 euros. 20 euros para nossas metas é muito alto, então é free camping. E esses países de primeiro mundo são fantásticos. Então, alimentação. A gente faz, 90% das vezes a gente faz alimentação no Jeep. Vou dizer que não é uma alimentação muito saudável, assim, não posso dizer, porque a gente acaba comendo muita bobagem, assim, quando a gente almoça na estrada, a gente às vezes não consegue parar meia hora, 1 hora para cozinhar, porque a gente tem uma meta a seguir, né? Então a gente tem um forno onde a gente vai fazendo algumas vezes comida andando, então a gente consegue fazer isso, tem essa disponibilidade, e um fogão a gás onde a gente cozinha normal, comidas normais como todo mundo come em casa. Então ir comprar no mercado se torna muito barato para poder fazer, então a gente consegue bem tranquilo. Às vezes sai os churrasquinhos, né, em alguns lugares específicos aí, quando a carne é um pouco mais barata. Banheiro, tu quer falar? Por favor, desculpa. Tomar banho, então, vamos brincar com o banho, né? Eu adoro tomar banho de lago, tomar banho de rio, ainda mais se for no Alasca, daquelas geleiras, só de pensar que tá lá tomando banho daqueles dá um arrepio, e é muito bom. E aí eu me divirto, assim, quando é frio também, na natureza. O Jeep tem um chuveirinho adaptado nele, com uma caixinha d'água, aí uma bombinha de limpador de para-brisa, aquela que faz... Aí eu fiz ela funcionar com o botão inteiro, aí ela fica jogando água no chuveiro, ótima também, porém temperatura ambiente. A Vânia já que é meio esfredolenta, que a gente fala aqui, né? Ela já esquenta a água no fogo e vai lá com a térmica do chimarrão, vai tomando banho, tudo muito simples. E são momentos fantásticos, porque tu lembra do conforto que tu tinha aqui, né? De chegar no final do dia num sofá, o teu chuveirinho todos os dias, né? E tu compara, nossa, que loucura ter decidido por isso, e é legal. E é bacana de ser sempre recompensado e ter feito essas escolhas, né? Pro banheiro. São banheiros gigantes, né? Com matos lindos para te ir. Ali que vai, não tem como é que tu vai fazer? E dá seu jeito. Outra necessidade básica hoje em dia é a internet, porque tu tem que estar comunicando com as pessoas, enfim, né? E a gente consegue sempre nos países, enfim, ou aqui e ali. Normalmente a gente não compra internet para ter no celular, mas todo dia tu passa por alguma cidade, por algum lugar onde tem internet, até mesmo... Também, se a cidade é maior, enfim, ou até mesmo nos interiores da África, tu sempre tem aquele cara que tem uma internetzinha lá que vai te emprestar para te logar, enfim, conectar com as pessoas. É uma outra necessidade básica, enfim, é essa questão. A questão de dinheiro, a gente sempre tem um pouquinho de dólar junto, porque vai acontecer um lugar que não vai aceitar cartão, tu não vai conseguir trocar, enfim. Então, o dólar normalmente consegue fazer um câmbio com as pessoas. A gente retira dinheiro com os nossos cartões em qualquer caixa, normalmente sai o dinheiro do país. E outra questão que a gente faz uma transferência por Western Union ou MoneyGram, que a gente sempre faz para poder vir direto dinheiro local. Então quando a gente fica mais tempo num determinado país, a gente faz isso. E praticamente todo o país muda a moeda, então a gente sempre tem que estar fazendo esses câmbios e sempre fazendo as conversões, porque agora eu vou entrar no próximo país. Quanto está o diesel? É barato ou é caro? Tipo, estava um valor e depois já está outro completamente diferente, então sempre tem que estar tendo as conversões. Então a gente tem um app que faz fazendo as conversões, tem a offline, onde não tem internet, para fazer essas conversões, por exemplo. Com certeza, são todas as necessidades que precisam ser sanadas, né, para... Isso aí. E tem uma bem legal que foi desenvolvida durante a viagem, que foi a criação da Vânia, é a máquina de lavar roupa. Sabe como é que é? O Jeep é um Jeep velho, então quem já andou de carro velho sabe que a trepidação mesmo no asfalto existe, né? Então, um tambor esses de água,
aí dá para colocar a roupa dentro, fechar e a gente pendura em cima do Jeep. E conforme vai andando, vai fazendo todo o processo de enxágue, de lavagem, enfim, é um espetáculo. E pior que funciona. Dá certo. Então tu deu um jeito de ter uma máquina de lavar roupa. Sim, só não pode ser uma coisa muito grande, né? Porque normalmente a entrada do tambor é pequenininha, né? Então tem que ser coisas menores só. Eu vi que a gente tem que adaptar uma pipa, conseguir uma pipa tipo essas de vinho, né? E enrosca assim, né? Nada, é certo. Meu Deus, gente, são muitas histórias, muito obrigada por terem compartilhado. Com certeza a gente podia ter falado de milhares de outras histórias, mas pra gente finalizar e se aproximar do fim do vídeo, quais são os planos para 2019, que em março, né, vocês vão seguir a viagem novamente? O que vocês têm de planos, como vai ser esse ano? Então, o ano de 2019 agora, o primeiro foco vai ser pegar o Jeep em Lisboa e ir até a Itália para fazer a cidadania italiana. A gente vai facilitar bastante para nós ter o passaporte italiano para ingressar em outros países futuros, né? Por exemplo, o ano que vem a gente tem o desafio de chegar nas Olimpíadas de Tóquio. Com o passaporte italiano a gente consegue chegar no Japão sem se preocupar com visto, por exemplo. Se for com o passaporte brasileiro, a gente teria que ir aqui no consulado do Japão em Brasília, por exemplo, em São Paulo, fazer o visto para depois ir para o Japão. Então, para nós, como vai estar durante a viagem, vai cair como uma luva esse processo do passaporte, né? Então, a gente está programando alguns trabalhos na divulgação do projeto na Europa. Por exemplo, tem uma palestra que a gente está programando em Portugal agora. Então, são ações que a gente vai estar fazendo durante a viagem. Isso tudo tentando visar essas interações com os hospitais, podendo fazer essas doações. Aí a gente fez o quê? A gente criou uma plataforma que é o Apoia-se /Caçadores de Sonhos, é apoia.se/Caçadores de Sonhos, para quem quiser participar do projeto nessas ações junto aos hospitais e junto aos vídeos do YouTube, que todos eles a gente está montando com a interação do Vamos Mudar o Mundo, criando através de histórias inusitadas, fechando um contexto de aprendizado, dizendo que com pequenas ações a gente pode mudar o mundo. Não é mudar o mundo com aquele utopia de mudar o mundo inteiro, mas se a gente mudar o mundo de cada um para melhor, com certeza o mundo de forma global vai mudar também, né? Então esse é o projeto para esse ano de 2019, para em 2020, que a gente vai passar muitas regiões pobres nesse deslocamento até as Olimpíadas, para estar fazendo essas doações aos hospitais, e aí concluir então, pós-Olimpíada, a descida até o extremo aqui da Malásia, enfim, na Ásia, dali acessar a Oceania, para depois da Oceania voltar para casa lá pela metade de 2021. Então essas são as ideias. Então a gente queria convidar todo mundo aí que estiver ouvindo, que se gostou do nosso projeto, se quer saber mais dessas histórias, entra no YouTube, é Caçadores de Sonhos, é o mesmo que é o Instagram e o mesmo também para o Facebook. E com certeza você vai conhecer várias outras histórias aí que a gente viveu. E quem se identificou ainda mais com todo esse projeto, que curtiu ainda mais tudo isso, tem a plataforma que o Linho comentou, que é o Apoia-se, que com R$5 consegue estar apoiando o projeto para a gente poder estar aqui contando mais histórias e compartilhando com todos vocês mais essas vivências aí pelo mundo. Muito obrigada, gente, por estarem aqui conosco e contarem um pouquinho dessa grande viagem. A gente deseja muito sucesso nessa nova etapa, muitos apoios, né, das pessoas para vocês conseguirem trazer a felicidade para mais pessoas. Nós que agradecemos. Obrigado a Estafeta, Dani, pelas palavras, né, a todo mundo que está assistindo, aí um beijo gigante a todos. Ok, obrigada. Então fica por aqui mais uma edição do Estafeta Entrevista. Nos encontramos nas próximas.